Olá, amigo telespectador internauta, estamos chegando na edição de final de semana do Esporte Mais, edição movimentadíssima, decisão no Campeonato Brasileiro, o esporte nas cidades, o esporte dos clubes menores do Rio de Janeiro. Fique ligado, está começando o Esporte Mais. Bom, a gente quer desde já desejar aí um ótimo final de semana de muito esporte, muito futebol e outras modalidades para você que nos acompanha. E vamos direto ao Brasileirão. O Campeonato Brasileiro vai chegando na sua última rodada, cercado por indefinições. Muita coisa, muita emoção para esse final de semana. A gente começa aí com as imagens da vitória do Botafogo, com um belíssimo gol de Savarino por 1-0 sobre o Internacional. Resultado que mantém o Botafogo na liderança e dependendo apenas de si próprio. E por muito pouco o Botafogo, inclusive, não comemorou o título de campeão brasileiro já no meio de semana. Já que na partida do Palmeiras o Cruzeiro chegou a fazer 1-0. O Botafogo jogava no Beira-Rio, visivelmente esgotado devido à final da Libertadores e vamos ser sinceros, né? Também devido à festa, né? Porque o time veio para o Brasil, enquanto estava o Inter aí treinando para a partida, o Botafogo estava justamente, merecidamente comemorando, dando volta olímpica em cima do carro do Corpo de Bombeiros, e com isso a gente via nitidamente em campo que o Botafogo não era o mesmo de outras partidas. Mesmo assim, foi competente na parte defensiva e conseguiu segurar o resultado. Não pôde comemorar o título, porque lá no Mineirão o Cruzeiro não fez o que o Botafogo esperava. Cruzeiro que realmente chega num final de ano melancólico. Futebol mineiro, né? Futebol mineiro vai chegando aí ao final do Brasileiro de forma melancólica. O Cruzeiro chegou a fazer 1-0 com o Matheus Pereira, levou o empate com um gol do Maurício. O Cássio, que estava fechando o gol, deu uma vacilada. E no finalzinho o Estevão, que joga muita bola, fez um golaço de falta que decretou a vitória do Palmeiras e adiou a festa do Botafogo, ou não, ou manteve as esperanças de festa palmeirense mais um ano. Então fica tudo para domingo quem será o campeão, Botafogo ou Palmeiras. Bom, vamos conferir aí o finalzinho da partida e as imagens da Botafogo TV, câmera exclusiva na beira do campo, pegando aí o finalzinho, as palavras de alguns jogadores ainda no calor ali da emoção. Goleiro Gatito Fernandes, que pegou muito no jogo do Botafogo, quando exigido, apareceu muito bem, mostrou que qualidade não perde, né? Porque ele tem ficado no banco para o John, que também é um goleiraço. O Gatito tem jogado apenas nas eliminatórias aí pelo Paraguai, e quando também exigido, jogando muito bem, e mostrou toda a sua qualidade mais uma vez, participando ativamente aí nessa reta final, ajudando nessa vitória contra o Inter. E a gente vai rever o belíssimo gol do Savarino, a narração da Botafogo TV. Confira aí. Jogo que hicimos nuestra parte y el time demostró que está para cosas grandes y ese time vai brigar por tudo até o final. Vamos, caralho! Bora, Botafogo! Vamos! Bom, muito importante essa vitória, porque depois de um grande jogo que a gente fez lá em Buenos Aires, não era fácil, e a gente jogava num campo que é difícil, o melhor time praticamente da segunda rodada, eles fizeram muitos pontos, mas tenho que falar desse grupo. Realmente todo mundo está de parabéns. Agora descansar, pensar para o último jogo lá em São Paulo, que vai ser em nossa casa, vai estar lotado. E se Deus quiser, a gente vai fazer um grande jogo. Por consequência disso, se Deus quiser, conseguir o campeonato. Gol muito bom, uma jogada ensaiada, trabalhada pelo time. Mas bom, graças a Deus que ganhamos com esse gol e vamos por mais. Agora temos mais um jogo lá em casa para afiançar nosso título ali no Brasileirão. Vamos!
bola que vai pingar na área, vamos embora Botafogo, Almada na bola, escanteio pela direita, primeiro escanteio da partida do Beira-Rio, lá vem Almada, autorizado, bola curtinha, mais atrás de primeira, recebeu Almada de novo, cruzamento, jogada ensaiada para Savarino, olha Golaço. o gol, golaço, gol, gol, golaço! Uma pintura no Beira-Rio! Savarino, camisa número 10! Na jogada ensaiada, o Almada cruzou para meia-lua de primeira. Um gol surreal! Que coisa linda, que coisa maravilhosa! É tempo de Botafogo, é tempo de Savarino! Decretando a mudança no placar da Botafogo TV agora! O Botafogo tem um... O Vasco da Gama chega ao final do Campeonato Brasileiro com a certeza de que precisa melhorar muito, reforçar, dar uma ajeitada para o ano que vem. Mas pelo menos o time tem algo a comemorar, além da vitória sobre o Atlético Mineiro por 2-0 nessa quarta-feira, que levou aí o jejum do Galo para 9 partidas sem vitória. O triunfo vascaíno com gols de Verratti e Felipe Coutinho, até ele voltando a marcar aí depois de ser muito cobrado pela torcida nos últimos jogos. O Vasco da Gama pode comemorar aí a sua vaga praticamente já matematicamente garantida para a Sul-Americana, e não houve aquele susto de cair para a segunda divisão. O Vasco conseguiu administrar bem, criou uma gordura que, inclusive, nos maus momentos, permitiu que o Vasco não estivesse ameaçado de rebaixamento. Agora, não foi uma grande campanha, o time precisa de reforço, isso não há a menor dúvida, visando uma temporada melhor em 2025. Quem venceu com tranquilidade foi o Flamengo. E o Criciúma, que em determinados momentos do campeonato parecia que ia escapar do rebaixamento e brigar para a Sul-Americana, teve uma reta final de campeonato muito ruim. Com gols de Varela, Bruno Henrique e Luiz Araújo, o Flamengo venceu uma partida em que o adversário até que lutou. O Criciúma buscou resultado, chutou muito a gol, mas esbarrou nas suas limitações técnicas. E, como eu falava, o Criciúma, que durante um período esteve ali chegando próximo à 10ª colocação do campeonato, foi rebaixado já nesse meio de semana, não tendo mais chances de escapar da segunda divisão, com os resultados que aconteceram. O time catarinense perdeu 4 dos seus últimos 5 jogos e deu adeus à Série A. Já o Flamengo, terminando de forma equilibrada o campeonato, lógico que vai ficar uma sensação para muitos rubro-negros que não fosse aquele período do Tite, o Flamengo poderia ter sido campeão brasileiro, porque com o Felipe Luiz o time rendeu mais, mas não é tão simples assim, né? Na verdade, não dá para qualificar e acertar que o Flamengo teria vencido todos os seus jogos que tropeçou com o Tite, estando aí com o Felipe Luiz. Na verdade, o Flamengo esse ano não jogou tudo o que se esperava dele, mas fez uma campanha boa, uma campanha que brigaria com certeza pelo título, não tivesse o Botafogo aí talvez e o Palmeiras um nível um pouquinho à frente. O Flamengo chega na última rodada consolidado no 3º lugar e mostrando que existe hoje essas 3 equipes que estão bem acima do restante do futebol nacional. O Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo. Queiram ou não, essa é uma realidade do futebol brasileiro hoje. Mas talvez, tirando o jogo do Botafogo, o jogo mais importante para os cariocas nessa rodada de meio de semana tenha sido Fluminense e Cuiabá. Isso porque se o Fluminense perdesse o jogo ou empatasse, ficaria numa situação
ainda mais delicada. Não quer dizer que está às mil maravilhas. Pelo contrário, apesar de depender de si próprio, o Fluminense ainda vai ter como adversário nada mais nada menos que o Palmeiras, buscando ainda o título de campeão brasileiro. Então a situação do Fluminense não é tranquila. Porém, felizmente para a equipe tricolor, o time conseguiu ganhar o Cuiabá no Maracanã, mas penou. O primeiro tempo virou 0-0 e logo John Arias, um dos melhores jogadores da equipe, se não o melhor jogador do Fluminense, acabou quase virando vilão, perdendo seu terceiro pênalti na temporada. Com o pênalti perdido, o Fluminense ficou um tanto quanto abalado e o Cuiabá seguindo ali, o time já rebaixado, segurando o resultado, empate era lucro, até que o Senna fez o gol da vitória tricolor aos 14 minutos do segundo tempo. Gol salvador do colombiano, que garantiu 3 pontos fundamentais para que o Fluminense não só tenha condição de depender apenas de si próprio, porque com o empate o Fluminense escapa, em virtude de ter um número maior de vitórias do que o Bragantino, como também abrir as possibilidades de, caso ou o Bragantino ou o Atlético Paranaense não vençam os seus jogos, o Fluminense estará livre do rebaixamento, mesmo que não ganhe do Palmeiras, salvo tomar uma goleada do Palmeiras. Então a gente vai tentar rapidinho, depois de todos os outros resultados, fazer aí um balanço de como fica a questão do rebaixamento. Vamos conferir um trecho da coletiva de Mano Menezes após a suada e importante vitória. Boa noite, Mano. Boa noite a todos. Cícero Melo, da ESPN dos canais Disney. Boa noite. Queria que você falasse do drama que foi esse jogo, o Fluminense vencer, depois de 6 jogos sem vencer, 3 sendo no Maracanã, e ao mesmo tempo a situação em que o Fluminense se meteu, não culpa sua exclusivamente, mas esses 6 jogos sem vencer fizeram com que o Fluminense vá para a última rodada, jogando com um postulante ao título, que é o Palmeiras, precisando empatar, pelo menos, para não depender dos outros resultados, e se perder, pode ficar sem rebaixado. Esse é o cálculo matemático para os 3 clubes que estão envolvidos nesse rebaixamento. O Atlético Mineiro também está envolvido, mas praticamente, só matematicamente, é muito difícil que o Atlético seja rebaixado. Então eu queria que você falasse do jogo e dessa situação para a última rodada, que eu acho que nenhum treinador gostaria de estar nessa situação, né? Bom, Cícero, primeiro vamos falar sobre o jogo, porque a gente esperava um jogo dramático, mas ao mesmo tempo esperava um bom jogo da nossa parte. Acho que fizemos um bom jogo da nossa parte. Tomamos a iniciativa do jogo desde o início, construímos, criamos oportunidades, continuamos um pouco da dificuldade de empurrar a bola para dentro, perdemos mais uma penalidade máxima que poderia naquela hora abrir o placar mais cedo e dar mais tranquilidade para você jogar numa condição melhor, sem o adversário ficar atrás, que era o direito que ele tinha de fazer, tá? Mas mesmo assim a equipe voltou bem no segundo tempo, pressionando até a marcação do gol. Depois tivemos mais umas oportunidades, um chute muito bonito do Keno no travessão, né? Jogada de qualidade que poderia até ter resultado num placar mais elástico pelo que o Fluminense jogou. Essa é a primeira parte. A segunda é que o Atlético Paranaense perdeu em casa, surpreendendo a todos, né? Porque também é uma equipe que está disputando jogos nesse mesmo grau de tensão. Mas veja como é difícil vencer em casa. O Atlético teve 2 partidas em casa, empatou com a gente e perdeu para o Bragantino. Então a gente chega na última rodada de uma maneira que a gente não queria chegar. É óbvio que não queríamos chegar. Vamos lá fechar aí a rodada do 37ª. Os demais resultados: o Corinthians venceu o Bahia 3-0, Vitória e Grêmio empataram em 1-1,
O São Paulo perdeu em casa para o Juventude por 2-1. O Atlético Goianiense venceu o Fortaleza por 3-1. E o Atlético Paranaense perdeu em casa para o Bragantino por 2-1. Com esses resultados, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Fortaleza e São Paulo se garantem no G6, já que com as conquistas do Flamengo na Copa do Brasil e do Botafogo na Libertadores, esses 6 vão para a fase de grupos. Na pré-Libertadores, hoje estão o Corinthians e o Bahia. O Cruzeiro ainda tem chances, mas para isso precisa vencer o último jogo, fora de casa contra o Juventude, e torcer pelo tropeço do Bahia. O Corinthians já está garantido na pré-Libertadores, uma arrancada incrível do Timão. Na Sul-Americana hoje estariam Cruzeiro, Vasco, Vitória, Grêmio, Juventude e Atlético Mineiro. Mas o Fluminense ainda pode sonhar com uma vaga na Sul-Americana. Para isso, precisa que o Atlético Mineiro perca e ele ganhe. Só que é mais seguro para o Fluminense que o Atlético Mineiro vença o Atlético Paranaense. Isso porque na parte do rebaixamento, o Fluminense, para não depender de vencer ou no mínimo empatar com o Palmeiras, torce por uma derrota do Atlético Paranaense para o Atlético Mineiro. Tá aí, já rebaixados Criciúma, Atlético Goianiense, Cuiabá e com risco ainda de rebaixamento, Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense e Bragantino. Última rodada nesse domingo, todos os jogos às 16 horas, Grêmio e Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Atlético Goianiense, Flamengo e Vitória, Botafogo e São Paulo, jogo que pode dar aí o título ao Botafogo, Palmeiras e Fluminense, Palmeiras secando o Botafogo e tendo que vencer o Tricolor, Bragantino e Criciúma, Fortaleza e Internacional, Cuiabá e Vasco, Juventude e Cruzeiro. Final de semana de decisão no futebol de Teresópolis. O Fonte Santa chega em sua 15ª final e vai enfrentar a equipe do Canoas. Não tem vantagem para ninguém. Em caso de empate, haverá a disputa de pênaltis. O Fonte Santa é o maior ganhador do futebol teresopolitano nos últimos anos e o Canoas, que fez uma equipe muito forte no ano passado, sonha em conquistar o seu primeiro título. A grande decisão será no mesmo palco das semifinais, o estádio Jorge Ferreira da Silva, o Pitucão do Barra Futebol Clube. E vale lembrar que a partida terá transmissão ao vivo pelos canais Esporte 1 e também canal do Maromba. O Magé Futsal goleou o Esporte Clube Correias por 5-1 no jogo de volta da semifinal do Campeonato Estadual Adulto Masculino e irá decidir o título da competição contra o Vasco da Gama. O Vasco derrotou na outra partida o Três Rios na casa do adversário por 6-4. Vale lembrar que Magé e Futsal fizeram uma polêmica decisão do Campeonato Carioca, onde após não concordar com a marcação do jogo para Teresópolis, pelo ginásio Pedrão, o time de Magé não compareceu e o Vasco foi campeão sem jogar naquela oportunidade. O Magé alegou que não iria a Teresópolis porque o Vasco vinha jogando naquele ginásio, onde disputou os seus jogos pelo Campeonato Brasileiro, e isso iria favorecer a equipe carioca. Bom, talvez por essa polêmica, a federação ainda não confirmou o local e data da decisão, pelo menos até o fechamento desta edição. Já no feminino, o Magé não chegou nas semifinais, que serão disputadas nesse domingo no ginásio do Canto do Rio, em Niterói. A partir de 10 horas da manhã, jogam Nova Elite Futsal contra o Hebraica Rio e, na sequência, o Serrano de Petrópolis enfrenta o Fonseca de Niterói. Depois de muita disputa nos bastidores, finalmente a Federação de Futebol do Rio de Janeiro definiu quem disputará a semifinal do Campeonato Estadual de Seleções Municipais. O Greminho, que representa a capital fluminense,
ganhou o direito no tapetão de substituir o Mangaratiba e enfrentar Macaé a partir desse sábado em 2 jogos. Na outra semifinal, o Campos já eliminou Queimados e espera o vencedor dessa disputa. E registrar aqui a jovem ciclista Alicia Gomes, de apenas 12 anos, que representou Rio das Ostras e foi campeã na categoria infanto-juvenil de 12 a 14 anos no Campeonato Estadual de Montanha 2024, disputado na Serra das Hortênsias, em Petrópolis. Ela foi a vencedora, superando as suas adversárias em um percurso de 17 quilômetros com subidas íngremes que testaram o limite dos competidores. Ela já vem se destacando, além do ciclismo de estrada, também no cross-country olímpico, na maratona de mountain bike e no cross-country short track. Realmente uma atleta muito promissora. E neste sábado conheceremos o campeão da Série B1, a 3ª divisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O jogo decisivo entre São Gonçalo e Perolas Negras acontece no estádio de Los Lários, em Xerém, no município de Duque de Caxias. Como o São Gonçalo venceu o primeiro jogo por 1-0, basta um empate para ser campeão. O Perolas Negras precisa de pelo menos um gol para levar para os pênaltis ou 2 gols para ser campeão no tempo normal. Já a Série B2, a 4ª divisão do futebol do Rio, conhecerá o seu campeão neste domingo, dia 8, às 15 horas, em Moça Bonita. O Campo Grande leva uma significativa vantagem para a decisão após vencer o primeiro jogo por 2-0. Com o resultado, pode perder por até 1 gol. O Bom Sucesso precisa vencer por 2 gols, no mínimo, para levar para pênalti. E se quiser ficar com o título no tempo normal, precisa vencer por 3 gols de diferença. E um dos principais temas da semana no futebol foi o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes 2025, primeira edição do novo formato, que será disputada nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho do ano que vem. Vamos lá, os grupos. Grupo A, Palmeiras, Porto de Portugal, Al Ahly do Egito, representante africano, e o Inter Miami dos Estados Unidos. Há quem diga que o Palmeiras pegou um dos melhores grupos para finalmente tentar ter um Mundial. No grupo B, o Botafogo pegou uma pedreira, hein? O Botafogo caiu num sorteio com o Paris Saint-Germain da França, o Atlético de Madrid da Espanha e o Seattle Sounders dos Estados Unidos. Não é um grupo fácil. O grupo C, sem brasileiros: Bayern de Munique da Alemanha, o Auckland City da Nova Zelândia, o Boca Juniors da Argentina, o Benfica de Portugal. Ao contrário do Botafogo, quem teoricamente teve uma sorte no sorteio foi o Flamengo, que pegou o Esperance de Tunis, da Tunísia, clube africano, o Chelsea da Inglaterra, que já não é aquele time todo, e o Leão do México. O curioso é que o pessoal do Chelsea esnobou o Flamengo, mas o Chelsea não tem jogado nada e não tem nem brilhado na Premier League há algum tempo. No grupo E, também sem brasileiros: River Plate da Argentina, Urawa Red Diamonds do Japão, Monterrey do México e Inter de Milão da Itália. River Plate tem chance de avançar nesse grupo. E o Fluminense, o que dizer aí do Flusão, que ainda briga contra o rebaixamento, mas se escapar e reforçar o time, pode até sonhar de avançar, porque caiu no grupo do Borussia Dortmund e pega ainda o Sandor da Coreia e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. O grupo G, sem brasileiros, tem Manchester City, o Wydad Casablanca, Al Ain do Casablanca do Marrocos, Al Ain do Emirados Árabes, Juventus da Itália. O grupo H, também sem brasileiros, Real Madrid da Espanha, Al Hilal da Arábia Saudita, Pachuca do México e o Salzburg da Áustria. Os 2 primeiros de cada chave avançam para as oitavas de final. Obrigado, nossa equipe técnica, obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição
do Esporte Mais. Eu volto segunda-feira falando de quem foi o campeão e falando muito mais do esporte nas cidades, no estado e no país. Bom final de semana e até lá! O Cidade 24 Horas está aqui no Espaço Flor de Si, localizado em Rio das Ostras. Vou bater um papo com a Larissa, ela que é pigmentadora aqui do espaço, empresária. A Larissa vai falar um pouquinho sobre o trabalho que ela desenvolve aqui na cidade de Rio das Ostras. Nosso espaço, ele oferece unha, sobrancelha, micropigmentação, camuflagem de cicatriz, que é um diferencial legal que a gente tem aqui também. A gente tem cílio, a gente tem spa de unhas, que é um diferencial também, que você já faz sua unha deitadinha, com roupão, com fonezinho de ouvido, com uma massagem nas costas, maravilhoso, gente. E a gente inaugurou aqui há pouco tempo e estamos ansiosos. Já éramos desse prédio, a gente só trocou de sala e veio para um maior. A gente procura atender a cliente da melhor forma, proporcionando a cliente uma experiência. Esse é o nosso objetivo. Uma experiência, a partir do momento que ela entra por aquela porta, ela vai ter uma experiência de atendimento. Não é só um simples atendimento. Então esse é o nosso maior objetivo, elevar a autoestima feminina, botar a mulher lá em cima, que é isso que a gente quer, nosso objetivo. Bacana. Agora, Larissa, você já falou sobre o diferencial, já falou sobre o que o espaço oferece para os seus clientes. Vamos falar mais sobre os cursos, né? O curso se torna um diferencial. Além de você oferecer o serviço, você também forma outros profissionais. Sim, eu amo. Isso daí é uma paixão que eu tenho. A gente dá curso tanto iniciante, para quem nunca fez nada, para começar do zero, quanto já avançado, quando a pessoa já sabe, já faz e só quer melhorar a técnica. Hoje em dia eu estou especialista em shadow, que é o que eu mais faço, e gosto muito também, é uma técnica bem legal, venho desenvolvendo uma técnica mais diferenciada, que eu possa entregar uma naturalidade, porque eu gosto muito de naturalidade, é o que eu busco, assim, ficar cada vez mais natural, porque eu acho que é o futuro da micropigmentação. Eu acho que aquela tatuagem, aquelas coisas já estão mais passadas. Mas é isso, eu entrego naturalidade e eu ensino naturalidade para as minhas alunas. E aqui, Larissa, o seu espaço ele é bem amplo, né? Você conta com 1, 2, 3, 4 salas? Sim, 4 salas. Uma recepção também incrível, bastante espaçosa. Um cafezinho bem aconchegante, um cappuccino, enquanto aguarda, um ambiente climatizado, tudo pensado, cada detalhezinho para agradar e para elas se sentirem únicas. Gente, venham conhecer o espaço, eu tenho certeza que vocês serão super bem atendidas. Aqui a gente prioriza o atendimento ao público personalizado, a gente fala. E cada cliente aqui é única. Você entra por aquela porta e você é o nosso principal objetivo naquele momento. E a gente vai fazer de tudo para você se sentir acolhida, se sentir em casa, se sentir bem e sair daqui mais linda do que quando você entrou. Então vem conhecer, vem ficar linda, aqui a gente tem de tudo. Você entra aqui, faz tudo aqui e já sai pronta. Eu sou Larissa Nascimento, aqui do Espaço Flor de Si, e estou aguardando você. I can't forget the day we met, your eyes so blue. Oi, gente, hoje eu vou falar um pouquinho da educação de Magé. Aqui a Deja pede come merenda. A gente chega tirando onda de busão novo. E a gente também não ficou de fora. Nós, professores, também recebemos o ano extra. Se a tia tá feliz, a gente também tá. E só tem e ninguém fica de fora.